Olá amigos, que tal? Para quem não me conhece, meu nome é Kaline e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como transferir a sua universidade para a universidade na Espanha. Vamos lá? Se você ainda não viu o meu primeiro vídeo sobre transferência da universidade para a Universidade da Espanha, eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês verem. Lá eu tô falando do processo bem geral. Esse vídeo vai ser um vídeo mais detalhado sobre esse processo, então eu vou falar um pouco sobre as exigências, específicas, sobre os documentos necessários, para isso, e também vou estar respondendo algumas dúvidas que são as dúvidas mais recorrentes, tanto aqui, que eu recebo aqui no canal, quanto também no meu Instagram. Se você não conhece meu Instagram, também vou deixar aqui embaixo, porque lá eu também respondo muitas dúvidas sobre isso e tá sempre tendo post também com documentação, enfim. Então me segue lá para você não perder nada desse assunto, tá bom? Então, vou começar me apresentando um pouquinho, eu sou Kaline, sou aqui de Recife, Pernambuco, e eu estudei na Espanha por mais de 2 anos, quase 3 anos, com esse processo da transferência, de universidades, e vou estar ensinando a vocês, falando um pouquinho a vocês desse processo, e como você também pode fazer esse mesmo processo que eu fiz. Eu espero que seja um vídeo bem curto, mas muito informativo, então vou tentar ser bem direta nas coisas, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo ou também no Instagram, que eu sempre tô olhando, tô sempre respondendo, tá bom? Sem problema. Então, o primeiro tópico que eu quero falar é o tópico dos documentos, que é uma parte muito importante do processo, a parte burocrática. Então, eu tenho aqui uma listinha, eu vou olhar para não me perder e não esquecer de falar qualquer coisa, para ficar bem certinho. Então, o primeiro documento pode ser óbvio, mas é o passaporte, O passaporte seu, no caso original, você não vai precisar enviar, então, no caso, uma cópia do seu passaporte, uma cópia autenticada. Tá? O segundo documento é o histórico do ensino médio. Na minha época, faz um pouquinho de tempo, a gente chamava de ficha 19, que era realmente o histórico dos 3 anos, do ensino médio. Hoje, não sei como é que tá falando, se ainda é ficha 19, mas é basicamente o histórico dos seus 3 últimos anos, que é o ano do ensino médio, Esse documento, ele tem que ser também autenticado e às vezes também traduzido. Isso depende também de universidade para universidade. O terceiro documento que a gente vai precisar é o histórico da universidade, Nesse caso, a gente tá falando sobre a transferência de universidade. Nesse caso, você tem que ter iniciado, os seus estudos em outra universidade, sem ser a espanhola, porque você vai querer ir para lá, Então, você precisa do seu histórico da universidade que você tá agora, nesse momento. E também, dependendo, eles podem pedir esse documento traduzido, uma tradução juramentada. A gente também vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O quarto documento que a gente vai precisar são as ementas das disciplinas. As ementas de disciplina é basicamente como se fosse uma descrição de todos os assuntos abordados naquela disciplina. Se você está pagando a disciplina de anatomia, então vai ter lá uma ementa que vai dizer todos os tópicos, todos os temas abordados dentro da cadeira de anatomia. Identificação de músculos, de nervos, enfim. E é basicamente essa ementa, e todos os cursos devem disponibilizar essas ementas para os alunos, tá? O quinto e último documento geral, tá? Que normalmente todas pedem, é o certificado de língua espanhola, ou proficiência, Alguns pedem de proficiência, alguns pedem somente um certificado de curso, de espanhol. Isso também depende muito. Então, esses são os 5 documentos gerais que normalmente todas as universidades pedem. Porém, como eu falei também no meu vídeo anterior, as universidades, elas são órgãos um pouco independentes, assim como os estados, Porque lá é como se fosse, não se chamam estados, mas comunidades autônomas. Então, cada uma, como já o nome fala, tem a sua própria autonomia, suas próprias regras. Então, meio que diferem uma da outra. O que acontece? Alguns desses documentos podem ser pedidos, alguns desses documentos podem não ser pedidos, assim, de uma universidade para outra, Pode diferenciar. Alguns desses documentos, eles podem exigir uma tradução juramentada, que é uma tradução por uma pessoa regulamentada pelo governo, dizendo que aquela tradução
documentação é verídica, né, que tudo que está escrito ali está realmente traduzido da forma correta. Então, algumas universidades pedem essa tradução juramentada, outras só pedem o documento original, outros pedem para ser autenticado, outras recebem sem estar autenticado, mas eu aconselho que você autentique tudo para que eles saibam que aquela documentação é verídica e você não está inventando, né, coisa. E por isso que é sempre bom você entrar em contato com a universidade que você quer ir, né, fazer a transferência, ou pedir ajuda de uma assessoria, uma consultoria, para poder ver realmente esses documentos, né, os documentos específicos da universidade que você quer ir. Se você tá nesse processo de conseguir documento, de falar com a universidade, tá meio perdido, não sabe o que fazer, não sabe quais documentos tem que conseguir, quais são traduzidos, quais não são traduzidos, se eles exigem algumas coisas extras, se você está nesse processo, eu dou consultoria de como estudar na Espanha. Eu vou deixar aqui embaixo o link, vou tentar deixar aqui por aqui, mas se eu não conseguir, tá na descrição, tá? E eu lhe dou todo o direcionamento preciso nesse processo. Então, eu te dou uma lista dos documentos necessários, uma lista do passo a passo de como conseguir essas documentações exigidas, além de tirar todas as suas dúvidas sobre o processo e sobre a vida lá fora. Então, se você tem alguma dúvida, me fala aqui embaixo e também acessa o link que a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Nessa segunda parte do vídeo, eu falo sobre as exigências, né, das universidades. Além dessa documentação que você tem que enviar, né, depois que você enviar o seu histórico, a sua ementa, enfim, os seus documentos, né, exigidos, eles têm algumas exigências para que você possa realmente ser admitido na universidade, né? Que é onde eles vão falar realmente se você foi aprovado ou não para fazer a transferência. Algumas das exigências são, primeiro, ter um mínimo de 30 créditos reconhecidos pela universidade. Se você não sabe o que é crédito, eu também falei um pouquinho sobre isso no meu vídeo anterior, né? Os créditos são uma maneira de contabilizar as horas-aulas daquela cadeira. Então, por exemplo, um crédito mais ou menos pode equivaler a 20 horas-aulas, por exemplo. Então, se aquela cadeira tem 60 horas-aula, então ela vai ter 3 créditos. A cadeira vai equivaler a 3 créditos porque ela tem 60 horas-aulas. E cada 20 horas-aula equivale a um crédito. Então, nesse sistema de crédito, a universidade vai saber quantas horas de aula você teve e quantas horas de aula que você teve equivale à hora-aula da universidade de lá, né, da Espanha. Espero que tenha ficado claro e não enrolado. Então, para aceitar a sua solicitação, eles pedem no mínimo 30 créditos, que eles possam reconhecer 30 créditos, que nesse caso eles vão reconhecer os créditos como se fossem iguais aos créditos que você cursaria lá na Espanha. A segunda exigência é de ter média. A segunda exigência é de ter uma média de curso de 6,5. Então, se você está aqui na universidade agora, você tem que ter, no mínimo, uma média equivalente a 6,5 para poder ser aceito na Universidade da Espanha. Então, a sua média de 6,5 aqui tem que ser equivalente à média de 6,5 lá para que você seja admitido. E a terceira exigência é você preencher um formulário de solicitação, né, do traslado, que é a transferência. Cada universidade tem o seu formulário para você poder preencher as cadeiras que você quer fazer a solicitação. Enfim, é como se fosse realmente um currículo para você preencher e mandar para a universidade para eles terem lá o documento que você solicitou essa transferência. Deixando bem claro também que essas exigências, assim como os documentos, são coisas gerais, tá? Como eu falei, cada universidade tem a sua regulamentação e eles podem pedir coisas a mais ou a menos do que estão aqui. Essa daqui é uma documentação e exigência média, né? Que geralmente todas as universidades têm essas exigências básicas, mas pode diferenciar, ser diferente de uma para outra. Então, é sempre bom ter uma assessoria ou perguntar diretamente ao centro que você quer ir, né? Ao centro ou à secretaria da universidade que você quer ir. E para terminar o vídeo de hoje, eu queria esclarecer uma dúvida que me perguntam muito, que é: se eu faço universidade
aqui em um país da América Latina, que não é o Brasil, eu também posso aplicar para a transferência na Universidade da Espanha? E a resposta é sim, gente. Você pode fazer esse processo. Por quê? Por esse tipo de solicitação, né, a faculdade de origem não é requisito, não é exigência para você ser aceito ou não. Essa foi uma das dúvidas que eu tirei no meu Instagram já. A universidade de origem, ela não é requisito se você passa ou não, tá? Se você vai ser aceito ou não, é realmente pelas exigências que eles pedem, né? No caso que eu já falei, sobre os créditos, sobre a nota média, sobre isso. As exigências que eles pedem para entrar na universidade são essas, mas não a universidade de origem, não é um fator para eles aceitarem ou recusarem, mas sim a sua aplicação, né? Algumas universidades da Espanha há transferências só entre universidades espanholas ou europeias. Aí também você tem que fazer uma pesquisa de campo para poder ver quais aceitam, quais não. Então era isso que eu tinha pro vídeo de hoje. Espero que tenha sido educativo para vocês e cheio de informação. Espero que ajude vocês aí nessa jornada de vocês, ou nesse sonho, não sei. Mas espero ter ajudado. Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque vai vir muitos mais vídeos sobre isso, sobre outras coisas relacionadas a estudo na Espanha. Então, deixa seu like, comenta aqui se gostou, tira alguma dúvida, me segue lá no Instagram e é isso. Fiquem aí para o próximo vídeo, tá? Hasta luego!